Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo é com o nosso querido deputado federal da Vitória, Josias Mário da Vitória. Iniciou sua vida pública como servidor público, como policial militar. Logo, Josias elege deputado estadual em 2006, é reeleito por 2 mandatos, sempre aumentando a sua expressiva votação. Josias tenta o executivo de Colatina, por 2 vezes não teve êxito, mas sempre também aumentando a sua votação. Josias é formado em Direito, é bacharel em Direito pela Unesco, é pós-graduado em Segurança Pública e Privada, é pai, inclusive, de 4 filhos, um trigêmeos, é natural de Colatina, da Princesa do Norte, e tem se destacado no Senado Nacional como líder no Congresso. Josias da Vitória é hoje o nosso entrevistado. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Edilson. Satisfação estar aqui com vocês, cumprimentar todos também que nos assistem pelo Move News. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bem, o mercado político capixaba está muito curioso, todo mundo quer saber quais são os seus novos passos, já que você, como referi, tem sempre uma votação ampliada. No seu primeiro mandato de deputado estadual, depois você foi ampliando. É uma característica sua, presencial, aguerrida, e hoje o mercado galga e fala que você pretende ser candidato a senador da República e com mudança partidária. O que o da Vitória pode nos falar sobre isso? Olha, primeiro é agradecer a lembrança, da sociedade capixaba, não só no ambiente da política, mas em vários segmentos. As pessoas nos abordam e perguntam sobre o futuro. Eu estou muito focado no mandato de deputado federal. É uma missão nobre, do qual a sociedade nos outorgou, nos credenciou para estar lá no Senado, no Congresso Nacional. E a missão de coordenar a bancada dos nossos deputados federais e senadores é uma outra missão muito nobre. Então, eu estou muito focado nela. O Espírito Santo tem resgatado a sua credibilidade, tem resgatado o seu conceito. Nós somos um estado proporcionalmente pequeno na população, também na economia, mas nós estamos fazendo com que o governo federal, com que os outros representantes também possam reconhecer a necessidade desse estado em avançar. A bancada do Espírito Santo ela tem se destacado muito, principalmente porque nós nos encontramos nos interesses do Estado, independente da posição partidária, independente da representatividade de cada um dos parlamentares. Quando se fala no Espírito Santo, nós somos uma unidade. Isso, para mim, tem me dado muita felicidade. Então, eu compreendo que é muito importante que nós possamos se organizar para o futuro, para uma próxima eleição. Eu não sei nem se eu mereço tanto reconhecimento da sociedade aí, por várias eleições sempre aumentando a nossa votação, mas essa lembrança nos faz com que a gente possa discutir um pouco mais à frente. O ano de 2022 é um ano eleitoral, então até chegarmos lá nesse período nós vamos continuar trabalhando, porque eu acho que isso que vai ser o alicerce para que a gente possa decidir o nosso futuro. Em relação aos convites partidários, eu recebi alguns, estou muito feliz também pelas lideranças locais aqui do estado e também os representantes nacionais dos partidos estarem nos convidando para poder participar. Então, pode ser que a gente avalie alguns com um pouco mais de profundidade, mas vamos fazer isso em conjunto. Até a sua opinião vai ser importante para mim lá. Muito obrigado, deputado. Mas há aí no mercado político, mercado capixaba, dizendo que o convite que mais lhe agrada é o Partido Progressista, o PP. Tem fundamento isso? Na verdade, o Progressista é um partido grande, um partido liberal, um partido que eu tenho amigos aqui, cito dentre eles o Marcos Vicente, nosso secretário de Desenvolvimento, que é o presidente, o Marcos Del Maestre, também o Evair de Mello, que é o nosso deputado federal, e também na nacional. O Ciro Gomes é o nosso senador, que é um grande amigo hoje, e uma grande bancada, uma parte da bancada do Progressista na Câmara são meus amigos e irmãos. Tanto que hoje, a convite do nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, que é progressista, eu sou membro da mesa diretora da Câmara Federal como presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Então, assim, essas coincidências realmente nos aproximam um pouco mais. Deputado, você tem assim, o início da sua carreira e sua base eleitoral no Noroeste, Colatina, mas hoje você realmente teve uma participação muito grande, até na Grande Vitória. Hoje você tem um renome no Estado do Espírito Santo, já tem um reconhecimento no Estado do Espírito Santo, não só na região norte. E aí você como deputado e atuante, vê-se aí um problema que tem acontecido aqui na BR, a obra da BR-101. O que o senhor pode falar para a sociedade capixaba, porque aquela obra é muito importante, da questão da licença ambiental? Como é que está o andamento
dessa obra ali na 101, que realmente é um gargalo aqui para a sociedade? O Brasil ele tem muita dificuldade, né, nas obras estruturantes, principalmente nas rodovias que estão sendo duplicadas no país. São recursos, né, de monte consideráveis, e as rodovias maiores, o Brasil, assim como outros países, já tem a característica de poder fazer as concessões, né, privatizando essas rodovias e estabelecendo o formato onde que elas possam ter autossustentabilidade através da cobrança de pedágios. Não diferente aqui no nosso estado do Espírito Santo. A BR-101, que nós temos aí mais de 490 quilômetros, né, que corta o Espírito Santo, da rodovia mais importante do país, em 2013 foi assinado o contrato com a ECO 101. Já desde a Assembleia, não tendo as mesmas prerrogativas, né, a mesma condição constitucional de fiscalização que tem o parlamentar federal, mas nós já atuamos para poder conhecer, para poder ter a certeza de que aquele contrato estava sendo executado, né, e por que demorava tanto dentro do que estava programado no contrato. Então isso já é uma novela que se arrasta há um bom tempo. Agora, né, por mais uma vez, estamos dedicando mais um tempo para isso, de uma forma, com uma atenção maior, tendo em vista que eu sou membro da Comissão de Viação e Transporte, e também o Espírito Santo tem uma comissão criada por todos os parlamentares, que o deputado Ted Conte preside, que é uma comissão externa de fiscalização, é um órgão que a mesa diretora cria, para que ela possa ter um instrumento da fiscalização credenciado pela Câmara. Este contrato, desde 2013, ele previa já, em toda a sua extensão, o início de duplicações. O norte do estado só tivemos um pedaço ali, um trecho de João Neiva a Ibiraçu, muito curto, que foi duplicado, e nasceu um problema que é a reserva de Soretama, que não tem licenciamento ambiental. Assim, é inadmissível a gente entender, num tempo como hoje, como que se você começa um contrato sem estar com toda a obra licenciada. Mas esses 19 quilômetros, né, que compreende a reserva de Soretama, mais a área de amortecimento, aproximadamente uns 25 quilômetros, tem sido usado de argumento da concessionária para não duplicar todos os 6 municípios do norte do Espírito Santo, que tem sido considerado aí o trecho mais perigoso, com muito tráfego e mais acidentes apresentados pelos veículos de comunicações e estudos que foram feitos, né, no decorrer desse ano, que foram aferidos aí os nossos acidentes. Então, assim, não dá para se aceitar isso, é inadmissível, não há necessidade de você deixar de duplicar Soretama, Pinheiros, São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares. Essas cidades, elas esperam também que sejam feitas as obras e a concessão tem isso previsto no contrato. O contrato ele foi executado numa rapidez muito grande quando você fala na construção de praças de pedágio, né? Antes de começar já estavam prontos, já estava cobrando. Então, assim, ela tem motivação para poder ser cumprida e entregue, e não está acontecendo. Então, já comecei a fazer os trabalhos na Câmara, já aprovamos uma audiência pública, estamos em interlocução com a NTT, com o ministro Tarcísio Freitas da Infraestrutura e também com os órgãos. Nós não vamos dar mole nisso, eles não vão ter essa comodidade que esperam, por conta de um licenciamento que tem que ser avançado no IBAMA, no ICMBio, eles justificam não duplicar todo o trecho norte do Espírito Santo. Então, assim, o sul tem ido, não no cronograma que deveria ser, mas já está em andamento, e o trecho norte, sim, é um descaso que está acontecendo hoje pela ECO 101. Perfeitamente, deputado. Então, o senhor nos coloca que está em cima aí da concessionária, da ECO 101, para que isso seja duplicado quanto antes, né? Pode ter certeza que nós vamos continuar firme nessa fiscalização. Perfeitamente. E vê-se ali muito acidente naquela região realmente, tem realmente aquela questão ambiental, aquela área florestal, mas o desenvolvimento tem que acontecer. Voltando, inclusive, nessa pauta do Congresso Nacional, ainda em âmbito nacional, como é que vê o deputado agora nessas próximas... Nós estamos aí 1 ano e meio de pandemia, dessa crise sanitária. Quais são as novas pautas nacionais de importância, por exemplo, a reforma tributária, a questão da reforma administrativa? Como é que é a atuação da nossa bancada? Como é que é a atuação do deputado federal? E o que você vê de novo? Mudanças eleitorais? O que o senhor pode fazer um breve resumo para a sociedade capixaba no Congresso Nacional que tem por vir? Olha, Dilson, assim, eu
Eu sou otimista de natureza, né? E acredito que nós vamos ter muitos avanços, porque o nosso país, o Brasil, ele é muito rico, uma extensão geográfica muito grande. Com todos os desafios que nós temos passados, eu acho que nós vamos ter um legado aí, né? O Brasil percebeu que ele precisa ter sustentabilidade, ele tem que ser uma nação soberana. Nós não estávamos preparados aí, não tínhamos insumos aí para poder fazer uma vacina na potência que é o Brasil em relação à sua população, à sua capacidade, né, de extensão geográfica para poder produzir materiais que possam também ajudar a fazer vacinas como nós precisamos hoje. Então, assim, isso já demonstrou que nós precisamos avançar muito, mas o desafio da pandemia, ela vai deixar um legado também. Nós já temos um sistema de saúde que é considerado um dos melhores e vamos ter uma assistência muito maior depois, quando a sociedade encontrar aí a imunização através dessas vacinas. Mas também identificamos que nós precisamos mudar alguns conceitos, alguns valores e colocar toda a nossa energia naquilo que protege a vida humana. O ano de 2019 foi o primeiro exercício, o ano desse nosso mandato, nessa legislatura. Tivemos vários avanços, promovemos vários avanços para que nós pudéssemos criar um ambiente favorável para investimentos no país, né? Muitas regras foram votadas, dentre elas eu quero destacar a reforma da Previdência, uma missão antipática para a sociedade, porque você alcança todos, né, e todos colaboram, mas o Brasil precisava fazer isso porque não tinha condições de sustentar uma nação com o modelo que tinha. Foi feito, o Congresso deu a sua contribuição, mas logo depois, em 2020, vem a pandemia, né, e o cronograma e as propostas que estavam na pauta para poder avançar ainda não se concluíram, mas estão em debate, como a reforma administrativa, a reforma tributária, que é muito importante. O Brasil tem um emaranhado de regras, com mais de 390 mil regras para cuidar da tributação no país, né, a nível de estados, de entes federados, como os municípios, os estados e o país, mas eu acredito que nós vamos avançar com essa mesma. Mas outras ações que nós conseguimos, foi o marco regulatório de saneamento, o marco regulatório do gás, que dá segurança jurídica e dá também um ambiente favorável para que os investidores a nível de mundo possam vir para o país. Tivemos também uma nova lei do meio ambiente, né, das licenças ambientais, que está ainda para se concluir, aprovada na Câmara, está no Senado. Isso também pode ser um fator de facilidade, inclusive para ações como essa da duplicação da Eco 101, da BR-101, que a Eco 101 conduz. Então, assim, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Enquanto representante, enquanto coordenador da bancada capixaba, eu tenho a certeza que os nossos membros, né, que às vezes desencontram nas suas ideologias e desencontram nas suas posições em relação a partidos, mas se encontram na defesa do Espírito Santo. Eu tenho trabalhado muito para fazer com que essa unidade continue e a gente continue se destacando uma bancada unida pelo Estado. Então eu estou muito otimista e acredito que vamos ter muito avanço ainda até o final de 2022. Que bom, deputado. A gente faz votos que isso avance mesmo, porque o Brasil precisa desenvolver. Nós estamos sempre em evolução, mas é preciso que desenvolva pelas questão política, administrativa e econômica do nosso país. Deputado, aí agora eu venho para a política local, venho para o Estado do Espírito Santo e eu preciso lhe perguntar o seguinte: o senhor tem bandeiras como a questão armamentista, porque o senhor foi até militar, né, reformou porque foi eleito deputado, a legislação, e o senhor também tem a proximidade com algumas alas de centro-esquerda, como é, por exemplo, o governador Casagrande, e uma simpatia com o presidente Bolsonaro, com algumas linhas ideológicas. O senhor citou a questão da ideologia, independente de posicionamento partidário, é questão de posicionamento ideológico. Qual é a do deputado federal da Vitória? O senhor se mantém com o mesmo perfil, apoia Bolsonaro em 2022, tem essa tendência, apoia Casagrande na reeleição? Como fica o deputado da Vitória? Olha, depende, né? Depende porque é uma decisão exclusiva de cada um deles, né? De poderem se candidatar a uma reeleição que ambos têm possibilidade de ser candidato à reeleição,
tanto o presidente da República quanto o nosso governador Renato Casagrande. Eu votei em Bolsonaro, né, todos sabem disso, apoio o governo naquilo que é importante para o país e principalmente para o meu estado. Eu tenho uma característica de ter muita clareza naquilo que eu acredito e também discordo com muita facilidade daquilo que não me convence em relação à minha atuação, em relação àquilo que é importante para o Brasil. Da mesma forma, aqui eu conheço o nosso governador Casagrande, comecei a conviver com ele mais um segundo mandato, quando ele assumiu o governo, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, né? Mas, dentre tudo, uma pessoa honesta e converge com todas as opiniões, com todas as frentes políticas, tanto que a relação que eu tenho com ele é muito republicana e de muita segurança. Ontem, essa semana, ele apresentou, né, o plano de investimento. O Espírito Santo, proporcionalmente, disparadamente, não tem um outro estado que vai estar investindo tanto que o Espírito Santo investe. Nós já tivemos outros governos aqui em que teve conceito de nota A também, né, pela sua condição, mas não alcançou a sociedade. Assim, parecia uma gestão retranqueira, que tudo que estava programado para se executar, não se executava. Contratos foram suspensos, outros foram cancelados. Um prefeito que não tem capacidade de investimento, ele tem que ter o braço forte do governo do estado. E eu tenho certeza que eles tiveram muita dificuldade, porque você precisa ter o cuidado com a gestão fiscal, mas você precisa alcançar a sociedade em saúde, educação, infraestrutura, saneamento, que é saúde, é vida, é respeito ao cidadão. Também é programar investimentos em tecnologia, programar investimento em turismo, programar investimento em cultura, para que o nosso estado também seja apresentado. Um estado tão bonito, um estado que precisa de investimentos da mão forte do governo, e o governador tem feito isso. Ele tem mesclado a responsabilidade fiscal, assim como também ele tem feito uma condução arrojada, uma programação aí de 9 bilhões de investimento até o final deste governo. Como que você não apoia o governo que tem conversado e dialogado e feito esses investimentos? Para mim, se a pessoa é séria, se é honesta, se ela é competente, se ela entrega, é isso que são requisitos que faz com que eu possa apoiar. Então, a minha relação é muito boa com o governo federal e muito boa com o governo do estado. Se algum de ambos proibir, eu acho que não vai ter sucesso comigo, porque pode não ter simpatia aquele que não respeita a minha posição. Então, eu não estou nessa condução de relação republicana, de relação de parceria, por conta de uma sigla partidária. Eu estou pela minha consciência, pelo aquilo que a minha representatividade sabe que eu estou convencido nisso. Então, eu acredito que nós vamos estar junto com ambos os governos. Perfeitamente. Não adianta pressionar o da Vitória que... Não vai. Eu entendi, deputado. Mas assim, a sua colocação é que não adianta ter nota A com a economia perfeita e não ter entrega nenhuma, né? Não ter nenhuma questão social, e que o governo atual tem feito essa entrega, né? E eu não posso deixar de perguntar, deputado, porque nós estamos passando por uma crise que ninguém esperava, que é a questão da Covid, da crise sanitária. A condução do governo do estado, o senhor achou que foi bem conduzido? O secretário de Saúde, Nésio, o governo do estado teve atuação exemplar? O senhor é a favor do lockdown? O senhor acha que tem que ter uma consciência, uma coisa mais plausível, mais menos rigorosa? Qual é a posição do deputado federal da Vitória na questão da condução da Covid no governo do estado? Olha, Edilson, a minha posição é de cautela, de prudência, de respeito às orientações dos cientistas e da saúde, porque nós tivemos tantos doutores no decorrer desse 1 ano e meio, né? Do cidadão mais simples, lá do interior, até os cientistas, né? Muitos com opiniões convincentes e colocando em risco a sociedade. Eu acho que tem que fazer uma análise, né, completa em toda a condução de sucesso nos países, né, que enfrentaram, e alguns estão na frente do Brasil, né, e respectivamente em alguns estados. Então, nós já percebemos que não é uma brincadeira, isso tem que se cuidar, né? Se nós não tivéssemos feito prevenções, né, com o uso de máscara, com distanciamento, muitas outras vidas nós teríamos perdido, muitos amigos, eu acredito que você também, todo cidadão, teve vidas que foram perdidas. Assim, bom seria se isso não tivesse acontecido. Eu mesmo, se fosse governante,
acredito que talvez teria errado, liberado o comércio, porque o sentimento que a gente recebe, né, é um sentimento de impotência, vontade de fazer com que aquela pessoa não perca a sua empresa. Pode ser que talvez eu teria até errado nessa condução, mas acredito que o governo do estado aqui tem conduzido com responsabilidade. Nós só vamos saber se realmente acertou plenamente, de fato, daqui uns dias, né, com o resultado que vai ser aferido em cada uma das condições aí que os governantes estão tendo a sua autonomia, a sua condição de liderança constitucional para poder conduzir. No modo geral, eu penso que o governo do estado, aqui na pessoa do governador Renato Casagrande, ele tem tomado decisões muitas vezes antipáticas, né, solitárias, mas pensando na coletividade. E isso faz com que a gente possa saber que o bem mais importante que a gente precisa preservar, que é a vida, a gente possa ter um saldo, né, que não seja o satisfatório, mas que seja um saldo melhor para o enfrentamento dessa tão desconhecida pandemia que chegou para nós. E não é fácil, né? Você tem que ouvir a ciência, ouvir o comerciante, ouvir o empresário. Realmente a decisão é um pouco bem complexa, né, deputado? Eu vou deixar o senhor bem à vontade agora para nos dizer aos nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, um balanço que o senhor faz aí nos seus 2 anos e meio como deputado federal para a nossa sociedade. O que o senhor tem a nos dizer nesses 2 anos e meio? Fique à vontade, deputado. Olha, o mais importante é a relação que nós construímos, né, com o cidadão. Eu estive aí por 12 anos, 3 mandatos na Assembleia, mas nesses 2 anos e meio eu acredito que a comunicação com a sociedade ela aumentou e muito. Não só com o ambiente da política, com segmentos empresariais, mas com todos os perfis da sociedade. Eu acho que o nosso mandato ele tem que ser coordenado assim, também pela sensibilidade, pelo reflexo que o cidadão passa para a gente. Isso tem feito com que a bancada também nos reconheça, e por 3 vezes eu fui eleito por unanimidade o coordenador da bancada. Eu acho que o respeito a cada uma representatividade, o respeito a cada um posicionamento, tem feito a nossa coordenação um elo de união, e essa união tem dado um reflexo muito favorável. A bancada do Espírito Santo ela tem se destacado, o povo capixaba pode se orgulhar, porque muitos dos recursos que chegaram aqui no estado, eles são frutos de investimentos que a bancada tem colocado, inclusive as suas emendas. As emendas que nós temos, que os parlamentares dividem em todos os outros estados para que cada um parlamentar possa indicar para onde queira, nós estamos colocando para aqueles assuntos que são prioritários. O contorno do Mestre Alves só está acontecendo por conta da bancada federal. Uma obra de 450 milhões que vai mudar a história do Espírito Santo, não só na mobilidade, mas no desenvolvimento, assim como também a rodovia que liga o Porto de Capuaba, a BR-101, o Hospital Geral de Cariacica, o Hospital Materno Infantil de Serra e tantas outras obras. Tem recursos já esperando o governador executar o novo hospital Roberto Silvares em São Mateus, uma parte que a bancada colocou, recursos para a Santa Casa de Vitória, recursos para a Santa Casa de Cachoeiro, para investimentos e edificações, assim como também muitos recursos que nós colocamos de emenda para ajudar na saúde e o Covid em todo o estado. Se você perguntar ao reitor do IFES, ele vai te falar que nunca teve tanto investimento como se teve em todos os 21 campos que nós temos aqui no Espírito Santo. Só o ano passado foram mais de 50 milhões de reais que a bancada federal capixaba colocou. Então, assim, só um pouquinho do que representa e da nossa atuação, que muitas vezes não é conhecida, mas tem transformado a vida de muita gente, na educação, na saúde, no desenvolvimento, no saneamento, em várias frentes aí que é importante, além das ações que a gente faz no campo legislativo, defendendo lá propostas importantes para a nossa sociedade capixaba. Aprovamos, né, a inserção de 4 municípios na Sudene, agora tivemos o veto do presidente, mas não vamos derrubar o veto. Estou anunciando aqui que nós vamos derrubar esse veto. O senhor pode citar, inclusive, deputado, quais são os municípios que passam a ter agora esse privilégio de ser do Sudene? Aracruz, Itarana, São Roque do Canaã e Governador Lindenberg. Que necessito pela questão da questão da seca e tal, né? Exatamente. Perfeitamente. Então, a possibilidade de derrubar o veto é grande, deputado? Olha, é um desafio, mas eu estou convencido, estou trabalhando a cada dia, conversando com cada um dos colegas lá, e nós estamos nessa missão. Então, assim, apoio o governo do presidente Bolsonaro, apoio,
mas o meu tem Espírito que olhar Santo, primeiro pelo o meu Estado, né? Espírito Santo está na frente de qualquer uma posição do Aracruz e presidente. Itaran são Né? Isso municípios aí. que precisam de desenvolvimento, né? Então, aquilo que é do Espírito Santo está na frente de qualquer uma posição. Perfeitamente. Queria agradecer ao deputado, avisá-lo que esse espaço é justamente para comunicar para a sociedade capixaba. O Movimento está de portas abertas, para que o senhor possa vir nos colocar sempre os avanços que estão sendo feitos no Congresso, para que todos possam acompanhar. Obrigado pela presença do deputado, fico muito feliz aqui por o senhor ter nos concedido e faço votos que a sua decisão possa ser vitoriosa nas próximas eleições. Eu que te agradeço, já te conheci há tempo, a primeira vez entrevistado aqui pelo Edilson, e com certeza, ele já é bom em tudo que faz. Com esse convite, vou estar voltando mais vezes. Muito obrigado, deputado.